O referido bode, o qual representa um homem, pegou o calendário e, com todo o poder e autoridade que ele tinha, o feriu. Ou seja, rasgou o calendário todo em pedaços, lançou por terra e pisou com os pés. Este homem, revestido de poder e grande autoridade, na palavra de Deus, referido como bode guia, isto é, aquele que está na frente e no comando de tudo, sendo ele o pastor das ovelhas. Assim como é referido em Zacarias 10:3, pastores, bodes, guias. E ao ele quebrar o grande chifre, o qual é o sétimo, quebrou-se a aliança eterna de Deus com o homem. Por isso, a maioria deixou de adorar ao seu Criador, pois a mudança que fizeram até hoje permanece. E ao fazerem a mudança no calendário, a verdade de Deus foi lançada por terra, tornando assim o teu santo dia, referido como juízo, em amargura, assim como está escrito, Amós 5:7. Vós que converteis o juízo em alósina, isto é, o dia do Senhor em amargura, e deitais por terra a justiça. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 8:12. Este referido bode já pensava em fazer essa mudança. Por isso ele tinha um chifre notável entre os olhos, isto é, na mente. E como ele pensou, assim ele fez, colocando o sétimo como se fosse o primeiro da semana. Por isso, no lugar do grande chifre saiu um chifre pequeno, pois os chifres representam os dias da semana. Esta mudança, porém, ocorreu depois da morte de Moisés, como já foi dito. Mas o grande chifre, o qual foi quebrado, ainda se levantará, como está escrito em Daniel 8:3. Ele subirá por último. E isto acontecerá quando for feito outro calendário, conforme foi feito por Deus desde a criação do mundo. Pois a visão de Daniel a respeito do calendário é dividida em duas partes. A primeira parte já se cumpriu na mudança do calendário, e a outra parte se cumprirá no surgimento do calendário, conforme foi feito desde o princípio da criação, cumprindo assim o que está escrito. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Abacuque 2:3. Veremos agora a segunda parte da visão a se cumprir, em Daniel 8:19-27. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, porque esta visão se refere ao tempo determinado. Aquele chifre grande, o primeiro quebrado, no fim levantar-se-á em grande poder, não por sua própria força, e os poderosos, por suas astúcias, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. E muitos levantar-se-á contra. A visão que foi dita é verdadeira, porém se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. É verdade, naqueles dias não houve quem entendesse a visão. E isto porque a visão era para ser entendida agora, no tempo determinado por Deus, assim como está escrito. Tudo tem o seu tempo determinado.
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Na verdade, o grande chifre que foi quebrado levantar-se-á com grande poder, não por sua própria força, mas pelo poder de Deus, o qual estará agindo por meio daquele que foi designado a fazer outro calendário conforme o original, e isto para cumprimento da sua palavra. Pois no tempo determinado se reunirão no tribunal para tirar o domínio deste calendário atual de hoje, destruindo-o totalmente, assim como está escrito em Daniel 7:26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Pois, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Amém e amém. E quando o calendário, conforme o original aparecer, os poderosos, os quais são os sábios desta época, que pensam que sabem, não aceitarão e levantar-se-ão contra, ou seja, os guardadores deste sábado falso não aceitarão aguardar o verdadeiro sábado, o qual tem hoje o nome de domingo em seu lugar, mesmo voltando a ter o nome de sábado, pois eles vão persistir no engano, ou seja, vão continuar aguardando o sexto dia, mesmo não tendo mais o nome de sábado, pois eles são os poderosos desta época, cheios da própria sabedoria, as quais se reduzem a nada, assim como tem dito Paulo.